Morgana. Eu sou o Lucas. E esse é o nosso podcast Yoga com Café. E o podcast de hoje será uma introdução aos chakras. Para a gente começar, o que são chakras? Chakras é uma palavra sânscrita que significa roda. Mas quando a gente se refere aos chakras, é importante lembrar que os chakras também são conhecidos como padmas, que são lótus. E esses chakras ou padmas são centros de energia localizados no nosso corpo sutil. Certo, então a gente tem pontos de energia por todo o corpo ou ele se concentra em um único local? Como é que funciona? Então, atualmente, né, na concepção ocidental, nós temos 7 chakras. Mas isso é apenas uma visão desse sistema de chakras. Existem vários pontos de vista, né, vários sistemas de chakras. Alguns falam que a gente tem 4, outros falam que a gente tem 5, outros falam que a gente tem mais ou menos chakras, né? Então é muito subjetivo e existem ainda hoje, aqui no Brasil, poucos livros tradicionais que falam sobre os chakras, né? E quando fala sobre os chakras, não dão detalhes como a gente está acostumado a ver. Então, qualquer livro que você comprar hoje em dia, aqui no Ocidente, vai ter um viés aí de misticismo, ocultismo e que não tem referência nos livros antigos e tradicionais. Os chakras sofreram muita influência. Atualmente, a gente pode associar essas influências até com Jung, né? Quando a gente começa a associar chakras com elementos da psicologia, né, como sentimentos, emoções. Então, os chakras hoje eles têm bastante viés e o que chega até a gente não é totalmente o que está na tradição. Então, pelo que eu entendi, ele vem na era tântrica, que é uma era mais moderna, vamos dizer assim, certo? Na história do yoga. E como então que os antigos yogis utilizavam os chakras? Como que se falava deles lá atrás? O propósito original do sistema de chakras, aliás, de qualquer sistema de chakras, são pontos focais no nosso corpo sutil para a gente meditar. E cada chakra está associado a um elemento. Então é mais comum que a gente ache não 7 chakras, né, mas 4 ou 5 chakras associados com o elemento terra, água, fogo, ar e éter, que é o espaço, né? Então essa é a concepção, na verdade, tradicional, certo? Eles já associavam a elementos dos chakras, a esses elementos e a pontos de meditação. Sim, não só elementos, né, mas também divindades, porque lembrando que o yoga surgiu numa cultura muito religiosa, né, que tem como base o hinduísmo, então os chakras eles também estão relacionados a algumas divindades hindus, e eles também têm alguns bija mantras, que são mantras sementes. Mas os mantras, mais uma vez, eles não estão associados com os chakras, mas sim com os elementos. E o formato também, as geometrias dos chakras, mais uma vez, não é associada ao chakra propriamente dito, mas sim aos elementos que esse chakra tá. E os elementos a gente também pode mudar, né? Numa concepção assim, vamos falar mais aberta, né? Numa visão mais heterodoxa, né, mais aberta, a gente pode inclusive mudar os elementos de lugares, né? Então, eu até recentemente li um artigo muito interessante que falava, né, que hoje em dia, né, no sistema de chakras modernos, o ar é o elemento do chakra do coração. E aí, esse autor desse artigo que eu li, que agora eu não me recordo o nome, mas ele fala assim, será que é por isso então que os yogis modernos, na verdade ele fala dos yogis americanos, será que é por isso que os yogis americanos então têm relacionamentos tão instáveis? Porque tá sempre invocando aí esse elemento ar, que é muito volátil, né? Agora, e se a gente invocasse o elemento terra no chakra do coração? Né? Mas essa ideia também de sincronizar chakras com órgãos do corpo humano, isso também é moderno. Agora sim, é errado a experiência que cada um tem? Eu mesmo já tive várias experiências em relação aos chakras e que a experiência de cada um, ela é real. Então o que eu tô aqui falando para vocês não é que o que vocês pensam ou o que vocês aprenderam ou as experiências, principalmente as experiências que vocês tiveram, são erradas. Não, pelo contrário, a experiência de cada um é muito real. Então, o meu professor Gerson, ele tem uma frase que eu gosto muito de usar,
que é assim, que a gente pode alegar que os indianos intuíram algumas funções orgânicas, descrevendo-as conforme suas experiências os permitiram fazer naquela época, né? Então, hoje em dia, eles fazem essa sincronia entre os chakras e os sistemas endócrinos do corpo, ou até certos órgãos, né? Então, também isso tem um pouco a ver, assim, na era um pouco mais primitiva, não posso chamar de primitivo, mas assim, uma época um pouco mais antiga, eles intuíram algumas funções. Então, assim, quando isso é inegável em qualquer cultura, quando você tá triste, você sente um aperto no peito. Quando você tá com medo ou com ansiedade, você sente um frio na barriga. Então, assim, isso é uma sensação humana que todo mundo sente. Então, talvez seja interessante mesmo e até real que esses chakras tenham relação com as funções orgânicas do corpo humano. Que legal. Foram através das experiências, então, que eles foram intuindo isso daí, né? O que eles sentiam de fato dentro do seu corpo. Exatamente. Então, assim, esse sistema de chakras é muito difícil explicar, então eu estou aqui de forma assim, bem humilde, tentando passar um pouco do conhecimento que eu sei, mas até para mim é muito difícil porque assim, em cada lugar que você lê, você se depara com informações diferentes, desencontradas, e você percebe também que muitos tradutores, né, muitos escritores escreveram livros e misturaram coisas da tradição com conhecimentos ocidentais e do ocultismo e do misticismo, né? Então, existe uma salada de fruta aí no meio, né? Mas é aquilo que eu falo também. Acho que as experiências de cada um são muito válidas, são reais, né? Eu não posso dizer que a sua experiência não é real ou que está errada, né? A experiência, claro, é muito real. Sim, pelo que eu entendi, existem várias vertentes quando se fala sobre chakras, né? E aqui a gente está dando uma explanação. Uma introdução. Uma introdução sobre a história dele, né? Do que diz nos livros tradicionais, né? Na literatura tradicional. Isso. E como ela vem se modificando ao longo do tempo. Outra coisa que é importante a gente ressaltar aqui é que dentro da tradição do yoga, a gente fala muito sobre o corpo sutil, né? E que existem canais de energia sutil no nosso corpo e dizem, né, de uma forma hiperbólica, que existem mais de 72 mil nadis, né? Nadis são esses canais de energia sutil, mas que para o yoga, 3 são os mais importantes, que é o Ida Nadi, o Sushumna Nadi, que é o canal central, e o Pingala Nadi, né? Então, o Ida é um canal que sai do lado esquerdo do corpo, o Pingala do lado direito, representando o Sol, então o Ida... Ele sai da onde? Da base da coluna e vai até mais ou menos aqui no terceiro olho, alguns falam que termina na ponta do nariz, né? Então, também existem essas fontes que diferem um pouco uma da outra. E o Sushumna, que é o canal central. Então, esses chakras estão localizados onde tem a conexão desses 3 canais, né? Então, imagina que tem um canal central. Eu posso dizer que é a coluna, certo? Vamos colocar dessa mais forma. ou menos ali na região onde é a coluna. Um outro canal que sai do lado esquerdo e faz uma... Como que eu posso falar aqui? Eles vão se cruzando. Eles vão se cruzando em forma... Então, eles saem paralelos e se cruzam. Troca de caminho, né? Isso. E sempre que eles se cruzarem ali no canal do Sushumna, que é o terceiro, então os 3 juntos forma um local onde está localizado um chakra. Legal. E sobre essa questão de alinhamento dos chakras, alinhar os chakras, né? A gente ouve muito falar sobre isso. Workshop de alinhamento dos chakras. O que você tem a dizer sobre isso? Então, na tradição, não existe nada, nenhum conceito sobre alinhamento de chakras, né? Como eu falei no início, os chakras eram apenas pontos onde a gente focava a nossa atenção, provavelmente para meditação, lembrando que tudo no yoga converge para a meditação, né? Então, nada mais do que pontos focais, os chakras. Essa questão de alinhamento dos chakras também é um conceito moderno. Agora, é aquilo que eu falo também. Eu sou uma pessoa que eu transito muito entre o moderno e o tradicional, sempre querendo ir mais para o tradicional, mas eu li um livro também, Hiroshi Motoyama, se eu não me engano, e ele fala que a gente não tem ainda um aparelho
que mede os chakras. Ele acredita muito na existência dos chakras, dos corpos sutis, mas que a gente não tem como provar. Mas a gente não tem como provar não significa que não exista. Né? É a mesma coisa assim, alienígenas. A gente sabe que é impossível não ter outro planeta com vida, né? Mas a gente não tem como provar, mas não significa que não existe. A mesma coisa os chakras. A gente não tem um aparelho que comprove, mas não significa que existe, né? Agora, assim, o que a gente pode falar dos chakras também, que eu sempre dou de exemplo para os alunos, é o seguinte. Vamos pegar um sentimento, a tristeza. Um médico, ele não consegue abrir seu coração e tirar a tristeza lá de dentro. Mas você sabe que ela existe. A mesma coisa, as experiências, quando a gente senta para meditar, as sensações, a visualização dos chakras, ela é real, apesar da gente não conseguir tocar, não é palpável. Né? Sabemos que está ali, sentimos, mas a gente né? sabe que ela está ali. E essa questão também do formato dos chakras, eu acredito, pelas experiências e estudos que eu já fiz, é que é muito subjetivo. Então, assim, eu tenho uma aluna que ela enxerga os chakras em formato de cone. Então, um cone que sai para frente e para trás do corpo, certo? Esse Hiroshi Motoyama, eu não entendi bem no livro dele, mas ele traz umas figuras dos chakras. Não entendi bem se ele desenhou ou se ele conseguiu de alguma forma fotografar. Mas os chakras dele são em formatos de pizza, né? Então, são até divididos assim, né? Dependendo. Que eu acho um que círculo com raios dentro, isso, certo? círculos com raios. Outras pessoas visualizam mesmo como uma roda que gira. Outros visualizam como os yogis, né, como Padma, né, ou seja, lótus, né, Padma é lótus em sânscrito. E a lótus, o que acontece com ela? Ela desabrocha e depois retrai. Então, isso significa um pulsar. Né? Então, algumas pessoas sentem o chakra pulsar, outras pessoas sentem o chakra girar, outras pessoas sentem como cone. Então, é muito subjetivo, sabe? É muito difícil falar sobre chakras. Mas o sistema mais comum que a gente encontra hoje em dia, né, na internet, nos livros aqui ocidentais, são o sistema mesmo de 7 chakras. Mas existem sistemas de 9 chakras, de 12 chakras, de 4 chakras, né? E outro ponto legal para a gente falar também é que pelas coisas que eu já vi, eu acredito que o sistema de chakra, o sistema sutil indiano, ele tá intimamente relacionado também com o sistema chinês. Então, assim, você vê que alguns pontos de acupuntura também têm relação com os nadis ou com os chakras. Legal. Mas o ponto legal que eu observei é que das três formas como as pessoas veem o chakra, elas são redondas, né? O cone, a pizza e o Padma, né? A lótus. Que olhando de cima realmente ela se torna redonda. Interessante isso daí, né? Interessante. Eu ainda não li nada sobre esse símbolo, né? Mas provavelmente Jung deve ter uma resposta aí do porquê a gente enxerga os chakras ou sente os chakras de forma redonda, né? Então, eu acho que a gente falou bastante sobre o chakra já, deu uma bela introdução, né? Fomos no histórico, viemos até o moderno. Mas de forma prática, assim, como você aconselharia eu a utilizar os chakras dentro da meditação, dentro do yoga? O que você teria a dizer para eu de fato conseguir utilizá-los em benefício próprio? Tá. Eu acredito que se você quiser utilizar o sistema de chakras de uma forma um pouco mais pura, e eu posso estar equivocada quando eu uso a palavra pura, mas seria com a forma de pontos focais para a sua meditação. Ponto. Só isso. Tá? Pontos focais. Isso. Então, você fechar os olhos, visualizar um ponto específico, né? Que geralmente a gente imagina no nosso corpo, mas na verdade ele não está no corpo físico, está no corpo sutil. Focar sua atenção naquele ponto é como uma âncora, né? Então, assim, às vezes a gente utiliza a respiração como âncora. Então, você pode usar o chakra como uma âncora, né? Escolher um dos chakras e utilizar esse chakra como uma âncora. Agora, eu não descarto também a importância do conceito moderno, porque eu acho que é uma forma da gente viver de forma mais consciente. Então, quando a gente talvez foca num chakra e todo aquele simbolismo, mesmo que moderno,
aquele chakra traz, a gente consegue viver de forma mais consciente, de olhar mais para dentro da gente, de perceber mais como a gente está se sentindo e até perceber como a gente pode melhorar. Então essa questão de alinhar e equilibrar chakras, apesar de não ter na tradição, mas a gente olhando para o conceito moderno, eu sinto que as pessoas estão muito perdidas, muito desconectadas e talvez esse conceito seja importante para a gente trazer essa conexão de volta. Sem dúvida. É um ótimo ponto. Então eu acho que nos próximos vídeos a gente pode falar mais dos chakras, mas colocando sempre em evidência que a gente está falando do sistema de chakras numa visão moderna e não tradicional. Perfeito. E eu acho que eu também gostaria de colocar que talvez quando a gente medita focando em determinado chakra, né, com todo o seu simbologismo moderno, eu acho que é válido. Por exemplo, se você tem uma pessoa que tem uma doença no estômago, talvez meditar concentrando ali naquela região, no chakra correspondente, no coração, né? Eu acho que tem uma certa validade em questão de energia até, né? Sim, sim. E hoje a gente já tem vários estudos científicos que falam, né, do poder da mente, do poder dessa energia, que é quando a gente pensa e foca em alguma coisa. Agora você está falando quando a pessoa já sabe que tem uma doença, por exemplo, pré-existente. Pré-existente, né? Exatamente. Mas eu já acho que a gente pode trabalhar isso como um método de prevenção, porque quando você leva atenção para dentro de você, se conhece mais e toma mais consciência do que você é, de quem você é, você também começa a perceber quando algo não está certo no seu corpo, você já percebe. E você sabe, como meu marido, você sabe que eu sou muito assim. Quando tem alguma coisa errada comigo, perceptível. Eu capto isso muito rápido, assim, no corpo físico, mas porque eu presto muita atenção no meu corpo físico. Então, eu acho que como método de prevenção também é muito válido para a pessoa se perceber mais e se conhecer. Então, eu sei quando eu como algo que não me faz bem, eu sei quando eu faço algo que não me faz bem. E às vezes as pessoas vivem tão no modo automático, né, que não percebem isso, né? Nossa, é outro excelente ponto, porque a yoga e a meditação, elas já são utilizadas como um método preventivo, né, e não de cura, vamos dizer assim. Exatamente, certo? é isso que você tocou, apesar de a gente estar saindo agora um pouco mas do é ponto. só para relacionar, né? Isso, para relacionar. Mas apesar de a gente estar saindo um pouco aí do tema dos chakras, mas sim, o conceito moderno de yoga como terapia aliás, o conceito de yoga como terapia é um conceito moderno também, né? Na verdade, o yoga era como um método, né, de realização. Depois hoje ele ainda é usado como um método de prevenção. E em última instância que ele é usado como método de terapia. Para curar algo. Então essa foi a nossa introdução, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é muito complexo e se tiver ficado alguma dúvida pode mandar aqui que a gente responde no próximo podcast. E nos próximos vídeos acho que então que a gente vai trazer o conceito moderno de chakras para vocês, trabalhando aí o sistema de 7 chakras. O sistema que é mais conhecido e mais difundido aqui no Ocidente. Perfeito, muito obrigado então, pessoal, para vocês que nos assistiram e que estão nos ouvindo até aqui, ficaram até o final com a gente. Até o próximo episódio. Namastê, muito Namastê. obrigada. Tchau, tchau.